TV Sertão aqui na UFCG, na cidade de Cajazeiras, e vamos conversar aqui com a professora Kênia Abrantes, ela que está como diretora aqui da instituição. Kênia, primeiro agradecer a você, tá certo, por estar dispondo desse tempo para falar com a gente, com a TV Sertão. A gente quer saber de você com relação a essa manifestação que está acontecendo aí fora da UFCG, né? Onde terceirizados da empresa DR Serviços e também alunos que, de certa forma, compraram, né, essa situação aí dos terceirizados, tá? Que, pelo que está sendo dito, essa empresa DR Serviços, há 3 meses não paga o salário, suspendeu as cestas básicas, e o próprio Fundo de Garantia, o FGTS, há 7 meses que não é depositado, né? Então, a minha pergunta é se a gestão está sabendo disso, né? Se acontece, por que essa empresa ainda continua, visto que 7 meses é mais de meio ano, né? Que não é recolhido esse Fundo de Garantia, certo? E por que não tem ninguém aqui da empresa, do sindicato, também para falar a respeito disso? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradecer à TV Sertão, né, aos representantes que aqui estão comigo. Agradecer pela oportunidade de poder falar para vocês e esclarecer algumas coisas. Como foi falado, eu me chamo Kênia, né, sou a professora Kênia. Estou aqui há 15 anos como professora, né, e sou professora e estou como diretora aqui do campus, né, desde junho do ano passado. Então, primeiramente, eu acho que é importante colocar que toda manifestação, né, em que se reivindica direitos, que se reivindica melhorias de trabalho, são consideradas legítimas, né? Então, o que está aqui em questão não é a legitimidade da manifestação, não é a finalidade, não é a motivação, porque os terceirizados, né, têm sim os seus motivos e é algo legítimo. Porém, é importante que se diga quem é responsável pelo quê. É importante que aqui seja esclarecido quais são os papéis. Por exemplo, qual é o papel da direção? Então, eu estou como diretora e o papel da direção é acompanhar as equipes de fiscalização, que são nossos servidores, que são responsáveis por fiscalizar a execução desses contratos. Os servidores terceirizados que aqui atuam, eles não são servidores da UFCG, são servidores das empresas, a exemplo da DR Serviços. Então, não são servidores nossos. Eles prestam serviço aqui no campus, aqui no CFP, mas são servidores da empresa. Então, a empresa realmente está com 1 mês de salário atrasado, não são 3 meses, está com o mês de fevereiro, né, atrasado, que é para ser pago até o 5º, todo mês trabalhado, deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, a DR está com 1 mês atrasado e não foram suspensas as cestas básicas. Isso eu digo com base no que a equipe de fiscalização me passa e com base nos próprios encarregados, porque nós temos aqui a figura do preposto e do encarregado, que é a ponte, é a ligação, é o elo da UFCG com a empresa. Inclusive, hoje chegou, realmente eles atrasaram a entrega, porque é para ser entregue, salvo engano, até o 15º dia de cada mês a cesta básica, e realmente estava atrasada a cesta básica, como esse mês de salário, como a questão do FGTS também, que varia de 6 a 8 meses, a depender do servidor. Porém, onde é que entra aí a direção, como eu estava dizendo? Nosso papel, primeiro, é um contrato que não é feito aqui por Cajazeiras, é um contrato feito por Campina Grande. Nenhum processo de pagamento é aberto por aqui. Então, após aquele mês trabalhado, a empresa tem a obrigação de quê? De abrir o processo de pagamento. Porém, o que está acontecendo? Ela está demorando a abrir esses processos de pagamento. Se o mês findou, o que é o certo? Se você trabalhou, você quer receber seu dinheiro. Então, o certo é que no primeiro dia útil do mês subsequente, a empresa abre o processo de pagamento. O que está acontecendo? Ela não abre o processo de pagamento no tempo que deve ser aberto, ela demora a abrir o processo de pagamento, o que, consequentemente, gera uma cadeia de reações. E quando esse processo de pagamento é aberto,
A equipe de fiscalização tem a obrigação de quê? De checar se está sendo anexados os comprovantes de pagamento, se os postos de trabalho estão cobertos, se o FGTS está sendo recolhido, e só depois é encaminhado para Campina Grande. Inclusive, existe um processo de pagamento lá que a empresa abriu tardiamente, porém, o que depende da equipe de fiscalização aqui do CFP, eles fazem essa verificação para ver se a documentação está toda ok. É solicitado à empresa que gere a nota fiscal e, em seguida, esse processo de pagamento é encaminhado para Campina Grande. A grande questão é, se a própria empresa demora a abrir o processo de pagamento, consequentemente, algo até naturalmente, vai atrasar o salário. Inclusive, já está para ser pago esse processo de pagamento que está em Campina Grande. Então, é importante dizer que a UFCG, o CFP, mais precisamente, não está de braços cruzados. O que cabe à equipe de fiscalização? É notificar essa empresa e não apenas notificar, é punir a empresa. A empresa está sendo punida, ela já teve o seu terceiro mês de glosa. É importante dizer que é utilizado todos os meses um instrumento que mensura a execução do contrato mensalmente, que é o que a gente chama de IMR, que é o Índice de Medição de Resultado. E por 3 meses consecutivos, essa empresa está tendo seu IMR descontado. Por conta de quê? De irregularidades que estão sendo constatadas. Além disso, também é papel da equipe de fiscalização, se for necessário, que já foi aberto um processo sancionador. Então, do ponto de vista legal, não só a empresa está sendo notificada, né, pelas irregularidades que percebe-se que estão sendo cometidas, a exemplo do do atraso salarial, mas também a empresa foi aberto um processo sancionador para verificar todas essas irregularidades e, dentro do que for legal, punir a empresa, inclusive nos dando subsídios para solicitar um novo processo de licitação, para que uma nova empresa ocupe. Mas é importante enfatizar que nós precisamos fazer tudo dentro da legalidade. Tudo dentro da legalidade. Keila, veja bem, diante do que você está falando, algumas coisas assim, me perdoe o questionamento, né? Algumas coisas assim a gente tem que linkar. Por exemplo, como um funcionário de uma empresa, ele que é terceirizado, não estou dizendo aqui, claro, de maneira alguma que você está faltando com a verdade, não é o caso, né? Mas como um funcionário, ele chega, e não é um, são vários funcionários que estão aqui na frente da UFCG, eu inclusive conversei com eles, e eles reafirmam que estão há 3 meses sem receber o salário, reafirmo que a cesta básica não veio, mas principalmente que foram lá e checaram que o fundo de garantia por tempo de serviço há 7 meses não é depositado. A pergunta que eu lanço aqui, e claro que você vai intermediar essa resposta, porque talvez não seja você que possa dar, né? É como a instituição tão grande, tão respeitada como a UFCG, fica com a empresa dessa que você mesmo acabou de dizer que pela 3ª vez ela foi notificada, né? E continua a passividade. Então vamos lá, novamente. A ADR está com 1 mês de atraso, que é o mês de fevereiro, que era para ter sido pago até o 5º dia útil do mês de março, certo? A Optimus, que nós temos outra empresa, está com os meses de janeiro e fevereiro atrasado, e a questão do Vale Alimentação, dezembro, janeiro e fevereiro. Eu não tenho aqui por que esconder, eu não sou da empresa. Inclusive, o contrato não passa por mim, não sou eu que faço pagamento à empresa, é importante que se diga isso. Eu estou aqui enquanto representante do CFP. A empresa, ela presta serviço à universidade por meio de um processo de licitação que foi realizado, por meio de um contrato que foi assinado. Mas eu estou aqui como representante do CFP. E estou dizendo aqui claramente, e como eu já havia falado anteriormente, de fato, o FGTS está, sim, em atraso, como eu já havia afirmado anteriormente. Agora, a DR é 1 mês de salário atrasado e a Optimus é o mês de janeiro e fevereiro e Vale Alimentação de dezembro, janeiro e fevereiro, que, inclusive, também, já me adiantando, além de já ter sido aberto um processo sancionador, que é aí onde eu entro enquanto gestora,
né, apoiando, orientando e acompanhando o trabalho da equipe de fiscalização, que é responsável por verificar, por mensurar, por fiscalizar a execução do contrato. Então, assim como foi aberto um processo sancionador quanto à equipe, quanto à empresa DR Serviços, está sendo aberto também um processo sancionador, como também já foi notificado a empresa Optimus, que é a dos vigilantes. Tudo aqui eu estou colocando às claras para vocês, inclusive eu posso também chamar as equipes de fiscalização para falar com vocês, porque é quem acompanha de perto a execução do contrato. Para finalizar, só mais um questionamento que eles fizeram lá, inclusive em gritos e tudo mais, né? Falaram que existe também um plano odontológico e que esse plano é fictício, que na verdade é um plano que está só no papel. Inclusive, na fala deles, é bom citar isso, disseram que ninguém foi atendido por esse plano odontológico. Você está ciente disso? Estou ciente disso. Mas é aquela questão, quem pode responder isso é a empresa, porque quem está falhando, quem está descumprindo o que está posto no contrato, que inclusive é importante dizer, além dessa questão do plano odontológico, é importante dizer que a empresa está lá, consta no contrato, e ela é sabedora disso, assim como todos os servidores terceirizados são sabedores disso. Ela tem a obrigação, mesmo que a UFCG atrase o salário, a empresa tem a obrigação de manter o salário dos servidores terceirizados por 3 meses consecutivos. E ela alega não ter capital suficiente para manter, para cumprir o que está posto no contrato. Só uma pergunta, por favor. Como pode uma instituição como a UFCG ter como parceira uma empresa que diz isso? Uma das cláusulas do contrato, que em caso de falta de pagamento da universidade, a empresa tem que se resguardar em pagar esses 3 meses, né, na falta do pagamento da universidade. Como a UFCG fecha um contrato com a empresa dessa? É importante dizer que houve um processo de licitação, processo claro, um processo legal e que a empresa ganhou. A gente só conhece que a empresa, porque até para ela participar de um processo de licitação, ela precisa estar com a documentação toda ok. Ela precisa estar legalizada. A partir do momento que a empresa ganha, eu acho que vocês devem ser sabedores disso. A partir do momento que a empresa ganha e ela começa a executar o contrato, é que a gente vai saber se o contrato está sendo executado ou não dentro da legalidade. E é o que nós estamos fazendo, é averiguar como a empresa está executando o contrato e notificar a empresa e punir a empresa dentro da legalidade. Porque nós precisamos agir com base na legalidade. Lógico que está muito claro que essa empresa ela tem uma má gestão, está muito claro que essa empresa está causando problemas, está interferindo inclusive no trabalho dos servidores, que inclusive eu quero aqui dizer que para nós é muito importante o trabalho de cada servidor terceirizado, porque embora não seja colaborador, embora não seja funcionário da UFCG, é bom que isso fique bem claro, é um trabalho que nós necessitamos, é um trabalho que é feito com muita dedicação e nós reconhecemos a importância que cada servidor terceirizado tem para nós. E só mais uma coisa também, dizer que a direção sempre esteve, sempre está e sempre estará aberta ao diálogo. Como há 15 dias atrás, nós tivemos aquele auditório nosso ali central lotado, ouvindo os servidores. Só que eles necessitam de respostas que só quem pode dar é a empresa. Eu lamento muito a empresa não estar aqui presente para presenciar, para verificar o que está acontecendo. Mas ela está sendo notificada e um processo sancionador foi aberto. E quero aqui também dizer que tudo isso é fruto da precarização da mão de obra, dos serviços terceirizados, do que o governo federal, dos cortes que o governo federal, nós tivemos, a UFCG teve um corte de quase 6,5 milhões no meio do ano passado. Eu não estou falando nem de bloqueio, eu estou falando de corte. Então, tudo isso é fruto da precarização da mão de obra que nós temos. É importante a colocação aqui da diretora da UFCG, né? Kênia Abrantes, quando ela fala essa questão dos cortes que aconteceu por parte do governo federal em 2022, que muita gente cita que isso não houve, né? Mas a senhora está dizendo aqui abertamente. Para a gente finalizar, apenas em conversa com o advogado da ADUC,
Dr. Victor de Saulo, agora há pouco, ele falou algo também que chega a ser muito preocupante para a gestão, né? Ele disse o seguinte, que se por acaso as empresas não cumprir com esse contrato, a conivência é da UFCG, ela terá que pagar. A senhora sabe disso? Lógico que eu sei, eu sou gestora, estou aqui como gestora, tenho consciência dos meus direitos e deveres. E é justamente nesse sentido o que eu acabei de dizer. Processo sancionador foi aberto, a empresa está sendo notificada. Tudo que manda os preceitos legais está sendo feito. Inclusive, o advogado da ADUC esteve lá presente na reunião, ouviu, né, até orientou, ele teve direito à fala, orientou todos os servidores que estavam lá, inclusive quanto à questão que você me fez do plano odontológico, que realmente muitos não estão tendo acesso ao plano odontológico, como alguns pediram o cancelamento do plano e por alguns meses, dos dependentes, melhor dizendo, do plano, e por alguns meses ainda veio cobrando no contra-cheque. Mas tudo isso está sendo levado à empresa. Tudo está sendo notificado, o processo sancionador foi aberto, para a partir disso, nós requeremos um novo processo de licitação para que essa empresa, dentro do que é legal e mediante a forma como o seu serviço está sendo executado, se peça uma nova licitação. Inclusive, é importante aqui também dizer que, além de já ter tido diálogo com os próprios servidores, que isso é feito quase que diariamente, com a encarregada da empresa, a própria direção deste centro, a própria equipe da APR-GAF já se reuniu com a própria representante legal da empresa, cobrando da empresa melhorias. Então, do que depende de questão de diálogo está sendo feito e o que depende também dentro da legalidade, de como a universidade deve proceder para que essa empresa ela seja punida, não só notificada, porque a gente sabe que são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é notificar, outra coisa é punir. E a gente sabe que as duas coisas, essas duas atividades são necessárias e importantes, mas podem ter certeza que tudo que é necessário, obrigatório, no que compete a mim, enquanto gestão do CFPI, e no que compete à gestão superior da UFCG, está sendo feita.